Olá, amigos, tudo bem? Estamos de volta com o nosso programa Expressão Universitária da URI Erechim. E, para nossa alegria, é uma satisfação contar com a presença de um profissional da engenharia agrícola, nosso diplomado da universidade, amigo particular, que vem desenvolvendo a sua profissão nessa área e agora, em tempos de pandemia provocado pelo coronavírus, não está sendo tão fácil. Mas, e é sobre isso que nós queremos conversar com ele, sobre a importância da sua formação profissional, da passagem pela universidade e a sua atuação profissional nestes anos todos de estrada por aí afora. Bem-vindo, Marcos Vinícius de Quadros. Muito obrigado pelo convite, é um prazer falar com todos. Marcão, é o seguinte, o que nós queremos saber esse espaço aqui é destinado também para saber saber como estão os nossos diplomados, que profissão estão desenvolvendo, que resultados estão alcançando. E, afinal, eu acho que nós devemos começar a nossa conversa falando desde a sua passagem como funcionário, fosse nosso colega da universidade em primeiro lugar, e a sua formação como engenheiro agrícola. Essa profissão vem de berço ou foi uma escolha pessoal? Na realidade, a engenharia agrícola veio complementar a minha formação técnica. Eu sou técnico agrícola de formação básica e me formei no Colégio Agrícola Ângelo Emílio Grando aqui. E na sequência, eu sou filho de produtor rural, hoje nós possuímos propriedade até hoje ainda, e disso eu entrei na engenharia agrícola, que veio para ser um desafio profissional, como tudo, e desse momento saiu várias oportunidades na vida, isso faz parte da formação, né? Uhum. Eu me formei em 2003 para 2004, fiz pós-graduação também na URI em gestão do agronegócio, e hoje eu trabalho basicamente para duas empresas grandes. Eu sou um representante comercial, tenho uma empresa com uma equipe, que é a GSI Brasil, na parte de armazenagem, e a Lindsay, que são duas empresas americanas, que no caso é a parte da irrigação, pivô central, trabalham basicamente em todo o estado do Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina. Os nossos diplomados têm merecido elogios por aí afora pelo seu desempenho profissional, especialmente nessa área, em todas as áreas, mas nessa área ligada ao agronegócio. Como é que foi a importância? Qual é a importância da formação da engenharia agrícola dentro da universidade para depois enfrentar? Foi uma escolha, como tu disseste, né? Analisando uma série de oportunidades que o próprio curso oferece durante a formação, mas que tem demonstrado realmente que os nossos diplomados têm tido sucesso por aí afora. Então, claro que os desafios, os resultados, o sucesso não cai do céu. São a conquista, é o esforço, é o estudo, mas a base oferecida pela universidade é extremamente importante, né, Marcos? Não tenha dúvida. Nós, como profissionais liberais hoje, o principal para alguém conseguir atingir os seus objetivos é formação, é estudo, é preparação. É isso que a gente ensina para os filhos também, da mesma forma, mas para mim, profissionalmente, foi fundamental chegar onde eu cheguei em função da preparação que eu tinha. Hoje, trabalhar com grandes empresas é tão difícil quanto a cobrança que você tem no dia a dia, que isso faz parte da nossa vida profissional. Tudo são escolhas, então às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra. Mas a URI em si, para mim, especificamente, foi muito importante, porque eu comecei como auxiliar administrativo, basicamente na URI, e me formei lá. Gosto muito que a gente brinca do povo da URI ainda, como você é um amigo de longa data, e foi fundamental para a minha formação. E hoje, profissionalmente, eu devo muito. Eu tenho estagiários que trabalham comigo hoje, que são estagiários que iniciaram na engenharia agrícola aqui e acabaram indo para Viçosa, o Lucas, por exemplo, que é uma das melhores faculdades do Brasil também de engenharia agrícola. E o que eu faço hoje é basicamente voltado à engenharia. Se não fosse pela engenharia, eu não estaria no mercado que eu estou hoje. E essa área, a importância dessa área dentro da economia como um todo? Sabe-se que o agronegócio
é o que tem sustentado, digamos assim, a nossa economia brasileira. E com muita tecnologia, muita dedicação e muito profissionalismo. Como é que você se sente atuando justamente numa área nevrálgica, digamos assim, para a nossa sobrevivência, especialmente num momento como esse? Eu trabalho com duas empresas que se complementam. Eu trabalho com a parte de irrigação pela Lindsay, que é a garantia de produção para o cliente. E a armazenagem pela GSI é a retirada desse produto do campo, basicamente, e manter ele dentro de uma tecnologia a qual consiga manter a qualidade que venha saída do próprio pivô, que se consiga complementar com a parte de armazenagem. Hoje tecnologia é tudo para o meio agrícola. A gente vê até a parte de coletadeiras, tratores, etc., que tem uma tecnologia muito grande, e nós na parte de irrigação, nós temos, a Lindsay é a líder mundial de sistema de tecnologia. Hoje pelo celular, você acompanha em qualquer lugar que eu esteja no mundo, você sabe se o teu equipamento está funcionando, se o teu equipamento não está funcionando, o que está acontecendo, quanta água você quer colocar na tua área, tudo nessa parte de tecnologia. E por consequência agora com a automação da parte de armazenagem, se complementa muito, porque hoje a tecnologia digital veio para agregar mais valor ainda ao produto que você tem. Essa semana, até como uma informação também, o saca de arroz, que é uma das culturas que nós trabalhamos na região da fronteira, a qual nós trabalhamos, chegou a R$100. R$100, um saco de arroz, é um preço que jamais um arrozeiro na vida pensou em alcançar. Nós hoje estamos em torno de 100, 120 sacos de soja, mas a R$100 já teve histórico, há muitos anos atrás, que o soja chegou, mas o arroz não. Então, para você ver como hoje é importante você baixar o teu custo de produção, para você ter uma rentabilidade maior, e é tanto que o que as empresas de pesquisa estão dizendo é que vai aumentar de 5% a 10% a área de plantio do arroz no estado, em função dos valores que estão disponibilizados para o produtor. Eu enxergo que em 2021, 22 e 23, pelas informações que nós temos, a agricultura, o agronegócio vai estar mais estável ainda, e nós vamos colher bons frutos na sequência. Bom, pelo que você está falando, fica aí uma sugestão realmente para quem quiser seguir o ramo da agricultura, que me parece ser uma opção excelente para a realização profissional, mas acompanhar a tecnologia é extremamente importante. Me diz uma coisa, Marcos, como é que está sendo trabalhar nesse período, então? Se não fosse essa tecnologia, né? Sim, nos ajuda bastante, porque hoje nós fizemos basicamente as nossas reuniões, tanto com clientes como com fornecedores também, online. Na maioria de treinamentos, reuniões gerenciais e comerciais e com clientes, é online, na sua grande maioria. Alguns casos específicos que não seja assim, mas na sua grande maioria sim. E claro que a gente procura tomar todas as prevenções possíveis para ter um determinado controle do que está acontecendo, por mais que não é fácil, porque essa doença está por aí, né? Então a gente não sabe quem vai ser atingido ou não, né? Quem vai ficar doente ou não, mas a vida segue. Então a gente tem que tentar achar alternativa, a gente como empresário tem que pensar no amanhã também, pensar em prevenção da nossa equipe, do pessoal que trabalha com a gente, mas também do nosso cliente, que é o fruto do nosso trabalho. Então o principal para nós é a satisfação do cliente, mas o cuidado que a gente tem que ter no dia a dia com ele também, que isso é fundamental para manter uma empresa estável, viva e forte. Outra curiosidade que me aparece nesse momento é a seguinte, não existe mais contato pessoal, então, no momento, ou ainda existe, e que prevenções, que orientações vocês recebem das empresas para, na hora de conversar com os clientes, na hora de conversar com os seus parceiros? Existe o contato, vamos dizer assim, hoje se nós tínhamos de cada 10 clientes, nós tínhamos 9 que tinham contato presencial, hoje nós temos 2. Mas o volume mudou muito. As empresas, elas, para você chamar para fazer uma reunião, um programa que nem nós estamos fazendo aqui, é realmente só no estritamente necessário. O restante é online, é home office. Não diminuiu bastante, até agora, nos últimos 30 dias começou a ter uma mudança nesse cenário,
mas no geral ainda está, as grandes companhias, as grandes empresas, os grandes clientes nossos também, eles estão procurando ter o maior cuidado possível e as regras são bem rígidas, além de leitura de temperatura, toda a parte sanitária em geral, existe bastante cuidado nesse sentido. Só que é aquilo que a gente fala, o agronegócio, o plantar soja, plantar milho, colher soja, colher milho, citando exemplo o arroz, nós não temos como parar. O agronegócio não para, porque se parar, além do povo passar fome, como todo mundo fala, a gente tem que produzir, a gente tem que tirar o produto da lavoura, a gente tem que aplicar água para ele conseguir produzir, chegar nos seus objetivos, e a gente tem que colher. Então o agronegócio, nesse período de pandemia, sofreu alguns revés, lógico, mas no geral foi o que manteve a vida e a economia um pouco estável, pelo menos, mas conseguindo equilibrar um pouco o país para conseguir chegar nos objetivos gerais. É difícil fazer isso? Sim. A gente tem que deixar a família da gente em casa e correr alguns determinados riscos? Sim. Mas, infelizmente, isso faz parte para a gente conseguir manter a vida da gente e a empresa funcionando. Você tem acesso a informações e a uma empresa especificamente que é multinacional. Você tem alguma informação, eles repassam alguma informação que lá fora as coisas estão mais tranquilas, que nós vamos passar logo desse processo ou ainda vai demorar um pouco? Eles chegam a passar alguma orientação, olha, se vocês fizerem assim, se vocês obedecerem isso, aquilo, vamos superar isso o mais rápido possível ou não? Sim, na realidade sim. Como nós trabalhamos com duas grandes empresas, basicamente, existem regras. Tanto a Lindsay como a GSI, ela determinou um protocolo, as duas, que nós temos que seguir à risca. Isso influencia na nossa participação na empresa e tem que seguir dessa forma. E eles procuram deixar a gente o mais informado possível do que está acontecendo fora do país também. Claro que ainda é muito preliminar, porque as próprias notícias falam que surge um caso lá, um caso lá, então você tem certeza de nada ainda, né? Até como nós vamos ter certeza a partir de ter uma vacina, como não existe ainda, nós não temos essa informação concreta, mas é repassado para nós, sim, informações e formas de trabalho para a gente procurar seguir o máximo possível para a segurança do nosso cliente e da nossa equipe também, né? Enquanto isso, prevenção total, né? Prevenção total. Hoje é o que segura as empresas abertas é quem é sério, quem mantém o que a parte sanitária exige. Porque se você quiser arriscar muito, você pode acertar como você pode errar. E vida não tem preço. Então a gente tem que ter bastante cuidado nesse sentido com nossos colaboradores, com a nossa equipe, para você conseguir prestar um bom trabalho para o nosso cliente também e correr o menos risco possível para conseguir atender. Claro que quem está na chuva é para se molhar, como diz o ditado, né? Mas a gente procura controlar e ser o mais coerente possível para conseguir chegar nos objetivos, tanto das empresas das quais nós representamos, como da própria empresa nossa, com todo o cuidado possível. Quem é o cliente ou os clientes do Marcos hoje em dia? São pequenos, médios, grandes produtores? Quem é que pode, enfim, ser beneficiado com a sua tecnologia que o senhor dispõe para todos aí? Essa é uma pergunta muito interessante. Por quê? Porque todo mundo pensa que tecnologia e equipamentos são só para médios, grandes produtores. Nós temos um caso de um cliente nosso, o de Sertão, por exemplo, que ele está colocando um sistema de irrigação para uma área de 7 hectares. 7 hectares, ele é um cliente pequeno. Não é um cliente grande. Sim, é o que se adapta à nossa região aqui, que são minifúndios, né? Exatamente. Então, um cliente com 7 hectares é um cliente pequeno que qualquer pessoa, tendo água disponível, por exemplo, na parte de irrigação, consegue colocar. E é viável, que se torna viável o investimento. Como os clientes maiores de 150 hectares, 200 hectares de irrigação com uma máquina só, sim, nós temos. Mas nós temos tanto a parte de armazenagem também, silos de 1.000 sacas a silos de 500.000 sacas. Nós temos produto para qualquer tipo de cliente. Claro que é sempre o principal, tanto na parte de irrigação como de armazenagem, é projeto. Depende do projeto que você desenvolve, depende do que você oferece, não só a tecnologia, mas em si o conhecimento que você vai transmitir
para esse cliente, a experiência que você tem e a solução que você vai disponibilizar para ele. É tanto que eu, como representante comercial, o nome da minha empresa se chama CIA, que é a solução inteligente no agronegócio. Nós vendemos solução, nós não vendemos problema. Então, para vender solução, a base do nosso trabalho é projeto. Um projeto bem feito para pequeno, médio, grande produtor atende qualquer um deles, desde que seja coerente. E porque existe uma preocupação muito grande com relação ao produtor, que é, tá, sim, eu planto soja, eu planto arroz, eu planto, tá, mas depender de outros para armazenar ou aumentar a produtividade, que são as duas áreas que você atua, é extremamente importante, porque a dor de cabeça maior do produtor é justamente essa. Tá, eu produzi, e agora o que eu faço? Né? Eu sempre depender de terceiros? Não. Mas se eu tiver um equipamento, se eu tiver um recurso dentro da minha propriedade, me parece que isso dá mais segurança, não? Eu tive uma reunião semana passada com um cliente e nós falamos sobre produto disponível, que é o que você está falando. E ele me disse que ele estava no investimento de armazenagem e ele me disse que ele tinha tido uma oferta de soja de produto disponível de R$ 129 em casa, a saca em casa. Enquanto fora, se ele tivesse numa cerealista, numa cooperativa, em quem quer que seja, ele receberia no máximo R$ 110 se ele tivesse já disponibilizado esse produto. Então, vamos botar um número aqui redondo, R$10 por saca, que é o mínimo, hoje é um valor bem considerável nas situações de hoje, no mercado que nós temos. E é estimativo que a gente consegue avaliar, e historicamente o que acontece, não só pelos valores de soja hoje, a média de rentabilidade de você ter e não ter um silo hoje é 10% da tua produção e da tua capacidade estática. Esse é um número bem interessante. 100 mil sacas, você tem uma diferença de 10 mil sacas. A R$100 é R$1 milhão por ano, que você tem disponível a mais se você tiver silo e se você não tiver silo. E a parte de irrigação é a mesma coisa. Nós temos clientes que produziram dentro do pivô esse ano 290 sacas de milho por hectare e fora do pivô, numa lavoura do lado, produziram 120. Então você vê a diferença do que você tem condição de produzir e condição de armazenar. Um complementa o outro. Investimento é fundamental, mas uma curiosidade e uma necessidade talvez para quem está pensando em fazer isso. Existe recurso, existe financiamento, existe apoio governamental ou só recurso próprio? Não, existe apoio governamental. Nós temos na modalidade de armazenagem o PCA, que ele trabalha da seguinte forma, são juros de 5% a 6%, de 5% a 15 anos para pagar, 5% de juro até 100 mil sacas de capacidade estática e 6% acima de 6 mil sacas, isso para produtor rural. A nível de cooperativas, existem alguns créditos para cooperativas específicas, que daí elas têm que se enquadrar, mas a nível de produtor rural, que é o nosso principal cliente, é essa modalidade. E na parte de irrigação existe o Madeirinfra, que ele fica em torno de 6% a 7% de juros também ao ano, extremamente viável financeiramente para investimento, mesmo com a taxa hoje Selic em torno de 2%, que é o menor da história do Brasil, nunca se teve a esse patamar. Hoje o melhor negócio possível não é ter dinheiro no banco, é fazer investimento. E quando se fala em investimento, é investimento mesmo, ou seja, não é perder, não é gastar, mas investir significa o quê? Significa que mais adiante vem retorno. E às vezes o espaço de retorno é curto em relação aos ganhos do dia a dia, o ganho anual, digamos assim, estamos falando de safra, né? Exatamente. Por exemplo, nós temos projeções e cálculos técnicos nesse sentido, que a irrigação ela se paga no máximo em 5 anos e a armazenagem também. A armazenagem hoje você tem aproximadamente de 12 a 15 anos para pagar e irrigação em torno de 10 anos para fazer pagamento. Mas se você consegue ter uma rentabilidade de 5 anos, mas tu tem casos que tu paga mais rápido um pivô, se você fizer 2 safras, etc. Mas vamos fazer a média geral. 5 anos para as duas modalidades, você tem uma rentabilidade enorme, 50%. O que dá 50% de retorno financeiro hoje? Então, a viabilidade econômica do segmento do agronegócio
principalmente pela estabilidade dos últimos 10 anos, porque nos últimos 10 anos o agronegócio está relativamente estável, por mais que tivemos secas, tivemos alguns problemas climáticos, etc. Mas, no geral, há uma estabilidade muito grande e eu não enxergo um futuro até 2030, 2040, diferente do agronegócio que está hoje. E, principalmente, quem investe, quem atua nessa área, precisa saber que está contribuindo, que está ajudando a alimentar o povo brasileiro, mas não apenas brasileiro, porque existe oportunidades para exportar a produção. Tá aí, eu acho que o exemplo disso é o arroz. É o arroz. O arroz, até o ano passado, ano retrasado, o mercado de exportação era mínimo, praticamente não existia. E agora, para a América Central, principalmente, e alguns outros países, se abriu uma janela, com o dólar nosso mais alto também, que nos beneficiou nesse sentido, mas abriu uma janela e o produto nacional, o grande ponto é qualidade. O produto que nós temos é de excelente qualidade. Então, como nós temos um produto de excelente qualidade e competitivo, nós abrimos uma janela de exportação muito grande. E essa janela de exportação fez com que o preço do arroz chegasse ao patamar que está hoje. Historicamente, isso é uma coisa impensada para um produtor de arroz, que é aquele produtor que é um dos que mais sofreu, porque ele ganha nos pingadinhos, e eu nunca vi um produtor de arroz tão faceiro, eu que estou há muitos anos no segmento do arroz também, como está agora. É impressionante. Até as indústrias estão preocupadas porque eles não sabem o que vai acontecer, eles não sabem o que investir, porque eles não sabem para onde que vai esse mercado, de tanto potencial que tem, e com a janela de exportação, o céu é o limite. Marcos, eu estou conversando, nós temos mais 3 minutinhos de conversa ainda, mas me veio uma opinião, veio uma verificação a respeito de que, à medida que tu foi falando ao longo do programa, de que há necessidade permanente de qualificação, de busca de informações, mas principalmente estar a par, estar ao lado das suas empresas, que são essas, eu acho que me parece que estão dando e dão suporte para que você tenha uma formação para continuar atuando no setor. Então, mas a busca por informações, conhecer a realidade, isso depende de cada um também, né? A acomodação não serve nesse momento. Não, na realidade hoje é um ciclo, né? A parte de qualificação é fundamental. Eu vejo, por exemplo, o rapaz que está fazendo estágio com nós agora também, ou como outros também, a busca de informação nova, a busca de conhecimento para qualquer empresa e para qualquer profissional liberal é fundamental. Hoje nós não vivemos sem informação, hoje nós não vivemos sem tecnologia. A gente precisa estar se qualificando dia após dia. Isso é fundamental para nossas empresas, para nós ter profissionais preparados, porque o mundo muda muito. O que é a realidade de 2020 não vai ser a realidade de 2021. Os profissionais têm que se adequar às novas realidades, os profissionais têm que crescer e têm que buscar conhecimento. A busca de conhecimento é para a vida toda. Você pega vários exemplos de engenheiros, de médicos, que estudam a vida inteira, porque tudo que eles deixarem de estudar, ou de conhecer, ou de buscar, vai fazer falta amanhã. E nós não é diferente, nós é exatamente da mesma forma. E tudo que você adquire de conhecimento, transmita sempre ao outro, nunca guarde para si, porque o conhecimento não é uma herança própria, é uma herança, sim, mas que tu vai deixar para alguém. Uma das coisas que eu falo para o meu filho, eu tenho um filho com 9 anos, o Frederico, que a única coisa que os pais deles podem deixar para ele, literalmente, é conhecimento, é educação. O que eu invisto na minha família, como na minha empresa também, é em qualificação. Porque o dinheiro, amanhã depois pode acontecer alguma coisa que você pode acabar perdendo, mas conhecimento ninguém tira de você. A experiência, a bagagem, ou você mostrar até onde você é capaz de chegar, até onde você é capaz de buscar, isso ninguém tira de vocês. E para os estudantes que estão chegando agora, para essa gurizada nova que está entrando no mercado, se qualifiquem, se preparem, mas sejam responsáveis pelo que vocês fazem. As empresas buscam profissionais hoje que queiram vestir a camisa das empresas.
É fundamental hoje um profissional dedicado. O celular é muito importante, a tecnologia é muito importante, sim, mas responsabilidade é acima de tudo. E o nosso grande gargalo que nós temos hoje é buscar pessoas responsáveis que busquem, que queiram vestir a camisa da empresa e sejam responsáveis no que fazem. E isso vai ter mercado sempre. Qualificação é fundamental, mas também é importantíssimo vocês quererem e saberem o que vocês querem e buscar informação. A nossa empresa está aberta para ajudar a URI como parceira, como vocês também. Sempre no que for necessário, nós estamos sempre à disposição para ajudar, para participar. No que for necessário, podem contar com a gente. Nós conversamos no programa de hoje com Marcos Vinícius de Quadros, engenheiro agrícola formado pela URI. Grato pela sua presença, Marcos. Foi um prazer contar com a sua presença aqui no nosso programa. Acredito mesmo que você tenha passado informações importantes, tanto a você aí de casa, que todas as semanas nos prestigia, mas principalmente para aquelas pessoas que estão desejando ingressar nessa área do agronegócio. Está aí uma oportunidade extremamente importante para a busca do seu sucesso profissional. Muito obrigado pela sua participação aí de casa. Marcos, mais uma vez queremos agradecer a sua presença e mais sucesso ainda na sua vida. Muito obrigado, obrigado pelo convite e estamos à disposição. Então tá, até a semana que vem com mais uma atração aqui no nosso programa Expressão Universitária. O que faz você escolher a escola para seu filho? O investimento? A localização? A estrutura? Não. A melhor escola para o seu filho é aquela que prepara ele para a vida. Escola de Educação Básica da URI Erechim. A melhor escola da região no Enem. A escola que acredita nos valores familiares. A escola que oferece atividades que te formam para a vida. Pois a vida é uma escola. Matrículas abertas.